A paz do Senhor, irmãos. Quero ler um trecho da Sagrada Escritura junto com os irmãos. Gênesis, capítulos número 6 e o verso 8. A palavra de Deus diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Amém. Por enquanto, só até aqui. Não sei se vocês já observaram quanto tempo a gente passa levando e o mundo, as pessoas no geral passam imaginando, pensando sobre quem Deus é. Sabe, existem tantas teorias sobre quem Deus é, se Ele existe, né? Deus realmente existe. E se Deus existir na mentalidade das pessoas, como é que é esse Deus, né? Será que Ele é um Deus bom? Será que Ele é todo poderoso? Será que Ele se relaciona com a gente? Será que é um Deus ou vários deuses? Enfim, as teorias são infinitas. Só que hoje eu quero inverter um pouco essa lógica. Em vez da gente ficar procurando olhar Deus e tentar enxergar Deus, ver Deus a partir dos nossos olhos, eu queria, nessa pequena inversão, parar para meditar o seguinte com vocês. Como é que será que Deus nos vê? Eu acho que isso acaba sendo muito mais relevante. A história de Noé é uma história bem conhecida. Aqui está naquele momento em que Deus olha para a humanidade, percebe que o mal havia se alastrado, que as pessoas haviam se corrompido, e em meio a toda uma geração corrupta, existe esse indivíduo, Noé, que Deus olhou para ele, e diz o texto sagrado, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. E isso, irmãos, é tomado uma relevância fundamental. Eu tenho expectativas em relação a isso, sabe, irmãos? Como é que Deus me vê? Será que um dia eu vou conseguir ouvir do meu Senhor aquilo que é a esperança do crente? Ouvir servo bom e fiel, entra para o descanso que lhe está proposto? Como é que o meu Deus me enxerga? Como é que Ele me vê? Será que um dia a obra de Deus vai se intensificar tanto na minha vida que, assim como Ele falou para Cristo, que Jesus Ele é o Filho amado em que em Deus o Pai tem o seu prazer, a gente amoldado à imagem de Jesus, talvez um dia a gente possa olhar para Deus naquele dia, Deus devolver-nos esse olhar e com olhar amoroso de Pai, nós somos filhos por adoção, falar, meu filho, eu também tenho prazer em você. Eu acho que esse olhar de Deus sobre a nossa vida é um olhar que deve moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter. Eu acredito que todo filho tem, numa certa medida, esse desejo de que o pai se alegre nele, tem o desejo que o pai tenha prazer nele, tenha uma satisfação. Eu acredito que isso, de alguma forma, também vai se expressar no nosso relacionamento com Deus. No caso específico de Noé, deste texto sagrado, no verso 9 vai falar algo sobre Noé. Noé, ele era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era justo, era íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. E aqui é o detalhe que a gente vai ter que fazer para compreender a palavra de Deus. Quando a gente lê esse verso sagrado, e se a gente ficar somente aqui no Velho Testamento, talvez nesse momento a gente sinta a tentação de querer agradar a Deus a partir da gente mesmo. A gente olha, por exemplo, de Noé e fala assim, puxa, Noé era justo, já sei como é que o meu Senhor vai olhar para mim e vai se alegrar em mim. Eu vou tentar ser justo também. Ou então vou ser íntegro em meio a uma geração corrupta. Ou eu vou andar com Deus. Só que tem aqui um salto de entendimento. Nós sermos justos é algo que é mediante a obra de Cristo.
Irmãos, nós lemos a Bíblia inteira a partir do Evangelho. É o Evangelho que traz luz e significado para todos os textos, inclusive para o texto de Gênesis. Sabe o que é ser justo? É alguém que obteve em Cristo, pela fé, a justificação. Nós não somos justos somente pelo nosso comportamento, somente porque a gente quer agradar a Deus. A gente é justo porque é aquele que é verdadeiramente justo. A nossa justiça, Cristo Jesus, morreu por nós e a justiça que há nele foi derramada na nossa vida. A justiça nossa não é a justiça que obtemos pelos nossos meios, é a justiça que provém daquele que nos justificou. Ser íntegro é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, que vai moldar e transformar o nosso caráter, a imagem daquilo que Cristo quer que a gente seja. A gente não é íntegro somente porque a gente consegue se manter incontaminado pela nossa própria força. Não. É obra do Espírito Santo, é Deus operando em nós, gerando em nós o fruto do Espírito. E queridos, caminhar com Deus também é obra de Jesus. Havia uma separação profunda entre nós e Deus. Essa separação profunda é impossível de qualquer ser humano tirar essa distância. Impossível. O que é que Cristo fez? Ele é a ligação entre nós e Deus. Ele é o nosso mediador, aquele que está entre nós e o Pai e nos dá acesso a Deus. A única forma que nós temos de caminhar com Deus é a partir de Cristo Jesus. Eu tenho muito desejo do meu Senhor olhar para mim e falar, como eu disse no começo dessa mensagem, servo bom e fiel, entra para o descanso que lhe está proposto. Mas eu tenho certeza que eu só vou conseguir ouvir isso do meu Senhor se a obra de Cristo na minha vida der o fruto. Eu descanso meu coração sabendo disso, que aquele que começou a boa obra certamente a completará. Amém. Muito obrigado pela atenção. Pense nisso. A paz do Senhor.